Bom, gente, agora a gente vai falar de uma situação muito comum na nossa vida. Muito comum, mas é tão importante a gente saber. Tem muita gente que sofre quando encerra um ciclo, não quer encerrar, quer viver só naquele ciclo, mas a vida continua, o mundo continua girando, gente, e a vida chama. Vamos pulsar a vida, vamos deixar essa vida pulsar, né? Porque encerrar realmente ciclo é um ato de coragem que exige reflexão, aceitação e gratidão pelo que passou. Sabe por quê? Porque é um momento de renovação, abrir espaço para as novas oportunidades, para os novos começos, para as transformações e para que você permita que a vida siga o seu ciclo, né? Com mais leveza e com o propósito que você já tem. Para a gente falar sobre esse assunto, hoje eu recebo aqui uma participação muito querida, gosto dela quando ela vem para conversar com a gente, a psicóloga Miriam. Bom dia, Miriam. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Ô Miriam, é tão comum a gente escutar as pessoas, né? A dificuldade que as pessoas têm em encerrar ciclos. Por quê? Sim, os ciclos fazem parte, permeiam a nossa vida, né? A nossa vida é rodeada de ciclos, né? Vemos pelas escolas, mas alguns ciclos eles são previsíveis, né? Quando a gente está na escola, a gente sabe que a gente vai encerrar um período, né, um nível nós aprendemos. Sim. E vamos para um próximo nível. Lá a gente sabe o que vai acontecer, né? Então a gente termina ali o primeiro ano do ensino médio, vai para o segundo, a gente está vendo o que está acontecendo e a gente sabe. Então é previsível, é fácil. Mas ainda sofre, né? Ainda Eu tenho sofremos. escutado muitas mães dizendo, meu filho encerrou o 9º ano e tem que sair daquela escola que estudou desde o pré, Sim. desde o começo. Quantas famílias estão acompanhando aí, já sabem disso, que aí acaba a escola, eu vou deixar minha escola, eu não queria. Os amigos, os professores, toda aquela rotina, né? Ainda assim é difícil, mas ainda conseguimos ultrapassar, né? Porque é quase que um automatizado, né? Certo. Nós temos que ir, né? Agora, em questão da vida, nós ficamos presos, né, ao passado. Ainda que ele seja difícil, ainda que ele seja dolorido, mas ele é familiar. Então, a gente está num ciclo ali dolorido, um ciclo complicado, mas a gente sabe lidar com ele, porque ele é previsível. Agora, sair dele, o que vai ser de mim? Né? Vamos dar um exemplo, né? Encerrar um ciclo no trabalho, encerrar um ciclo profissional, por exemplo. Né? A pessoa, às vezes, ela quer algo novo, ela deseja, mas ela ainda tem muito medo de encerrar esse ciclo de um momento antigo, do momento que ela já esteja vivendo, né? Sim. O que está acontecendo aí, Miriam? Geralmente são as garantias que tem. Pelo menos aqui eu tenho um benefício, pelo menos aqui o salário está caindo em dia, pelo menos aqui eu consigo chegar em tal momento. Então a gente vai colocando ali algumas condições para que a gente fique preso. O limite está em nós, né? Quando nós já aprendemos, já evoluímos ali, o que não faz mais sentido, né? Não tem mais para onde crescer no trabalho. Por exemplo, estou numa função onde o trabalho ele não vai mais à frente. E eu almejo, sim, algo maior, algo melhor, ou um salário, ou uma posição, ou mesmo função, né? Um aprendizado, Sim. né? Eu quero saber mais sobre a minha profissão. Então, aquele medo do desconhecido, do arriscar. Nossa, mas aqui está tão garantido, o porquê que eu vou, né, arriscar? Esse desconhecido causa muito medo. E a vida é cheia de incertezas, né? Não tem como nós temos garantia. Né? Não, tudo, né? Sim. A gente cria na nossa cabeça, né, uma fantasia. Que aqui vai ser até que tal o ano que eu vou fazer aquilo. Aí vem as frustrações, porque não vai acontecer do jeito que a gente quer, obviamente. Um exemplo bem comum também, né? A gente sempre fala da vida religiosa, da vida profissional, na família. Muitas famílias, mães, vamos falar das mães. Tá. Elas têm muita dificuldade de aceitar a partida de um filho, né? Encerrar Sim. o ciclo que o filho mora ali junto, que o filho precisa seguir a sua vida, seja religiosa, seja para o casamento, seja qual for. A mãe é muito protetora, né? Aquilo é um fruto dela, né? O filho. Então, tem toda aquela preparação da gestação, dos cuidados primários, né? Então, a mãe, geralmente, nas famílias, nas configurações familiares, geralmente é a mãe que fica muito mais com os filhos, né? Então, o que pode ela fazer para ajudar que o filho vá e ela aceite?
para que isso ajude o filho, porque isso prejudica. Sim, o amor é livre. Deixar o outro ir é uma condição, né, de amor ao próximo, né? Então, você deixar um filho ir, ele sabe, você orientar, que tem um porto seguro. Quem ama, né, deixa Esteja onde ir, estiver, né? sim, deixa ir, assim, pela faculdade, morar, porque sabe que tem um porto seguro, sabe Sim. que ali ele pode voltar, né? E não vai deixar de ser um filho. Né? Basta uma ligação. Hoje em dia o mundo está tão tecnológico, né? Ligações de vídeo, e a conexão e o vínculo amoroso, ele não se desfaz com a distância, né? E é importante que ele também tenha o próprio aprendizado, né? O próprio caminho. Legal. Qual é a diferença de encerrar um ciclo ou fugir de um problema? Agora vamos dar um exemplo, né? Boa pergunta. Né? Num exemplo assim de uma relação, né? Seja ela conjugal, seja um namoro, seja uma relação afetiva. E aí a pessoa, ela tá repetindo ali um padrão, um erro que ela tá constante, errando. Como que é para ela encerrar esse ciclo ou ela tá fugindo do problema? Tá, nós temos vários tipos de relações, tanto conjugais, afetivas, grupos de convívio, amigos, né? E a nossa vida sempre também permeadas pelos desafios, né? A nossa amizade nunca vai ser da maneira como desejamos, né? O outro nunca é da maneira que queremos que ele seja, isso é um ideal. Então, as relações não são 100%, as pessoas têm defeitos, né? E nos ensinam muito. Essas diferenças entre as pessoas é onde nós vamos aprender a ter a empatia, a ter a paciência, a aprender coisas novas, né, com outras pessoas. Quando nós lidamos com esses desafios, nós aprendemos e crescemos com o outro. Quando nós não queremos nem lidar, nós estamos fugindo. Então, quando eu realmente encaro, aceito como uma realidade, porque as pessoas pensam que às vezes aceitar é uma coisa soft, boa, confortável, Nada, né? de Não maneira alguma. né? Muito pelo contrário, né? É difícil a gente aceitar as mudanças, não é mesmo? Até porque numa relação conjugal, cada um veio de uma família, cada um tem uma cultura, cada um tem um hábito, né? Então, aceitar o outro, a maneira como ele é, não totalmente, né? Isso não quer dizer que você vai aceitar sem limites, Sim, né? claro. Mas as pessoas têm a essência dela. Então, quando eu escolho estar com alguém em alguma relação, eu aceitando a essência dela, ou mesmo tentando ajudá-la com novos conhecimentos, a evoluir, porque a relação tem disso, a soma, né? Um somar com o outro, né? Conhecimentos e evoluções, crescer na vida, né? E esses também são os desafios, estar junto. E eu queria, para a gente encerrar, que você falasse uma mensagem, né? Que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando a gente. Hoje é sexta-feira, o último dia da semana do nosso programa também, para encorajar a pessoa, para ela encerrar o ciclo, para ela seguir a vida, né? O mundo continua girando, como eu sempre falo, enquanto o coração bate, tem esperança, para ter coragem, né, Miriam? Sim, a coragem é essencial. Qual câmera que eu tô? Pode olhar. A coragem, ela é essencial, né? Nós ainda repetimos padrões, como você disse, né? Nós trazemos da família, nós trazemos da infância, da adolescência, padrões que nós vamos repetindo por ser familiar, por saber mesmo lidar com aquela situação, mas não precisamos repetir os padrões. Então, o autoconhecimento, o processo terapêutico, sim, importantíssimo. Sim, isso é muito importante para que a gente possa se olhar e ver aonde estamos patinando. Exatamente. Né? E que nós possamos seguir a vida, fechando alguns ciclos e abrindo para o novo, Claro. né? As possibilidades, isso é o bonito da vida. As possibilidades que nós temos de tantas outras coisas boas que estão por vir. Infinitas. E nós ficamos presos àquelas que achamos que estamos seguros. Não. Padrões antigos, né? Sim, ou seja, desenvolver velhos comportamentos, isso antigos é tão bom. hábitos. Você deu um ótimo exemplo, né? O patinar. Então, a pessoa fica aí patinando e você talvez precise de procurar uma psicóloga para te acompanhar. E ela vai ser aquele gancho firme ali, ó, para você dar aquele empurrão e sair
situação aí, tá bom? Miriam, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo Adoro ter esse estar papo aqui com você também. Obrigada, viu? Que ótimo. Obrigada, a gente vai precisar encerrar essa entrevista, senão a gente conversaria muito mais.